Olá, gente, tudo bem? Dando continuidade aos videozinhos aqui do InDesign nesse primeiro momento e daí mais para frente de outros programas, né? O Illustrator é o próximo. Vamos ver aqui. Vocês já aprenderam a abrir um arquivo, aprenderam como é que importa texto, como é que importa imagem, como é que começa a mexer as imagens e trabalhar o alinhamento. Vamos agora então ver como é que a gente pode trabalhar estilos de parágrafos, né? E como é que a gente pode trabalhar capitular. Eu tinha comentado, acho que no anterior, capitular e bem no fim a gente acabou não fazendo. Então, ó, o que, que eu fiz? Eu já tenho aqui o Illustrator, o InDesign aberto, um programa, uma página normal. Peguei só dei um open e ele já abriu. E peguei um daqueles textos lá do Lipson, né? Lipson.com, para a gente poder trabalhar a diagramação. Só para a gente trabalhar a diagramação, tá? Bom, o que, que eu fiz? Eu dividi já os seus conteúdos, tipo, aqui seria o chapéu, aqui seria o título, aqui seria a gravata, aqui seria o corpo do texto, né? Bom, quando a gente vai diagramar uma ou duas páginas, pouca coisa, não há tanta razão de a gente fazer esse trabalho de definir estilos, tá? Definir justamente um modus operandi, uma forma do programa, desculpa, do programa é, pegar um determinado conteúdo e aplicar já pré-definições nele. Agora, quando a gente está falando em diagramação de jornal, diagramação de revista, diagramação de material, que não é uma vez só que a gente vai fazer, que nós vamos fazer várias vezes, a gente pode justamente criar determinados estilos. A gente pode pegar e criar algumas regras onde ele vai o programa vai pegar essa regra e adequar a todos os textos, né? Vamos ver como é que a gente pode fazer isso. Bom, em primeiro lugar a gente vai em janela e nós vamos em estilos e estilos de parágrafo. Aqui, esses aqui eu já criei, justamente para a gente ver como é que a gente vai fazer, como é que isso se dá. Por exemplo, eu tenho aqui o chapéu. Então, se eu já criei estilos, ou seja, isso aqui é uma página que eu já diagramei várias vezes, vou diagramar mais vezes ainda, eu posso criar formas do conteúdo se comportar sem que eu tenha que ficar digitando cada coisa, clicando, colocando um tipo de fonte, o tipo de tamanho, como que ela deve se comportar. Eu posso simplesmente pegar e já fazer isso de uma vez só e aplicar sempre. Por exemplo, ó, cliquei aqui na caixa, clicar em chapéu. Ele já vai automaticamente jogar meu conteúdo para o Times New Roman, Bold Italic, em 11, em tracking menos 20, né? Tracking ele é espaçamento entre conteúdos, dependendo do tipo de letras, né? E ó, por exemplo, aqui embaixo é o título da minha página diagramada. Então eu clico em título, ó, tudo automaticamente, gravata, conteúdo do texto, né? Opa, pera lá. Clicando no texto. E olha só, ele não reconheceu o do texto. Aí, deu. Tive que selecionar os duas caixas para ele funcionar. Mas olha só, ele simplesmente pegou e adaptou. Né? Todo o conteúdo que eu tinha, ele pegou e já jogou para definições. Ah, mas como é que eu faço isso? Simples. Você vem aqui na janela e você abre justamente essa página dos estilos de parágrafos. Né? Agora, o que você faz? Você vai criar um estilo de parágrafo. Então, novo estilo de parágrafo. Você pode criar a partir de um já definido. Por exemplo, eu tenho um texto, esse texto está em Times, eu quero trabalhar em cima dele. Eu posso simplesmente usar baseado no estilo do texto, ou estilo nenhum. Posso simplesmente criar um estilo. Vamos criar um estilo para a gente colocar como se fosse o olho. Tá? Então vamos escrever olho 1. Então estamos criando um estilo do olho. Formato básico do caractere. Eu quero que seja Times. Né? Então, Times New Roman. Eu quero que seja regular? Não, eu quero que seja itálico. Né? E que eles tenham 16 de tamanho. Né? E, olha, automaticamente já vai definir entre linhas. Kerning, né, e tracking, né, são aqueles espaçamentos entre as letras. O kerning ele é definido para algumas, tipo algumas letras já o casamento VA, por exemplo, algumas letras específicas, né? Algumas junções de algumas letras específicas. O tracking ele vai fazer esse ajuste de diminuir, se você quiser, ou aumentar, se você quiser, em todas elas, independentemente do tipo de caractere.
Bom, formatos de caractere, né, também se você quiser ir colocando, eu quero que ele seja alinhamento centralizado, por exemplo. Se eu quiser colocar recuos, eu posso colocar recuos, tabulações, para ele já começar em um determinado espaço, fios, todas as opções que a gente tem, hifenização, se eu quero que ele tenha hífen, a justificativa, tudo isso que a gente já tem nas caixas de texto, ele acaba utilizando, ele acaba pegando. Então, ó, beleza, criei aqui. Aí o que eu faço? Vou pegar um conteúdo de texto, vou criar uma caixa, cliquei ali, ó, deixa eu deletar aqui para a gente ver tudo certinho. Cliquei 2 vezes com o botão esquerdo, selecionei meu pedaço de texto e dei um Ctrl C para copiar. Venho aqui fora com a caixa de texto selecionada, clico com o botão esquerdo, arrasto e solto. E dou um Ctrl V aqui dentro. Ó, eu vou clicar em olho, ele automaticamente jogou todas as especificações para mim. Aí o que eu preciso fazer? Eu preciso, né, ajustar onde eu quero e falar, olha, programa, né, coloque o texto em volta disso. Né? Beleza. Então, olha só, agora eu tenho um olho pré-definido com essas informações. Toda vez que eu pegar um conteúdo, eu vou jogar aqui, e se ele for um olho para o meu texto, para a minha página diagramada, eu simplesmente aplico ele com o seu estilo de parágrafo. Tá? Isso facilita para eu não ter que ficar fazendo todas as vezes, criando, clicando 2 vezes, selecionando o tipo de texto, o tipo de acabamento, etc. e tal. Tá bom? Ficou tranquilo? Bom, outro item que eu ia falar com vocês era capitular, né? Era as informações sobre os capitulares. E o que é capitular? É aquela letra inicial do seu texto quando ela fica maior que as demais. Tá? Às vezes dá um estilo um pouco mais. Deixa eu só dar uma olhadinha, 3 minutos. Dá um estilo um pouco mais requintado, às vezes também um pouco mais antigo, enfim. Para algumas diagramações você acaba utilizando a capitular para dar um trabalho de design a mais. Aí, dependendo do que você vai fazer, ele pode casar muito bem. Ou como é que eu faço então? Bom, primeiro você vem e clica aqui, aqui no cantinho, ó, e vai abrir, ó, capitular. Né? Aí você vai determinar capitular dependendo da quantidade de linhas que você quer. Eu quero 2 linhas, ele vai jogar capitular, ó, automaticamente para 2 linhas. Se você quiser para mais linhas, não tem problema, você vem no capitular e coloca quantas linhas você quiser. Se você quer que pegue 2 caracteres, ele vai pegar 2 caracteres. Vai pegar o primeiro e o segundo. Entendeu? Assim, dependendo da diagramação, você pode colocar uma palavra, né, inteira como capitular, ou apenas uma letra como capitular. Isso vai depender da forma do acabamento que você quer trabalhar, tá ok? Bem tranquilo, e ele faz isso automático, tá? Você não precisa pegar uma linha e pegar e fazer essa diagramação. Tá? Outra coisa, sobre questão de texto, que também é legal vocês darem uma olhada, é hifenização. Tá? Por exemplo, no meio do texto, tranquilo, trabalhe a hifenização, trabalhe o seu conteúdo vinculado à língua, tá ótimo, ele vai fazer a hifenização automática. Agora pense que você tem, por exemplo, um conteúdo um pouco mais, ó, com letras um pouco mais, um pouco maiores, por exemplo, da caixa que você vai utilizar. Você pode determinar se você quer ter ou não quer ter hifenização, por exemplo. Eu não preciso vir aqui e clicar e dar um Enter. Eu posso automatizar todas as minhas hifenizações. Então você seleciona o texto, clica aqui, clica em hifenização e fala, não, eu não quero ter hifenização. Ele vai tirar a hifenização. Ou, não, eu quero ter hifenização, mas eu quero ter hifenização com uma palavra com menos de 5, menos de 3. Mas não, tem que ser após as tantas primeiras letras, após as últimas letras. Você pode deixar fixo isso, tá ok? Então é isso, gente. Então nós vimos agora, né, questão para criar estilos de parágrafo, vimos capitulares, né, para a primeira e para várias outras letras, e vimos também hifenização, tá certo? Assim a gente já dá mais uma avançada no InDesign, e nos próximos vídeos a gente já vê outros elementos, outras possibilidades dessa ferramenta. Tranquilo? Obrigado, gente.